Saudações do crente docente, a paz de Cristo, querido ouvinte. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o professor Fábio Santos. Estamos estudando a revista Lições Bíblicas, a Justiça Divina, que trata sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Revista essa publicada pela editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 3, que tem por título As Abominações do Templo. Antes de continuarmos aqui com a nossa aula, gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento e divulgue o trabalho que é realizado aqui pelo Crente Docente. É muito simples. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho, para dessa forma você ficar por dentro aí das nossas atividades. Quero ainda agradecer aqui a Deus pela vida do professor Edivanei Fernandes, bem como todas as outras pessoas envolvidas nesse projeto aqui do Crente Docente. Agradecer exatamente a esse convite em poder ministrar esta maravilhosa aula para você que nos acompanha aqui neste momento. Dito isto, vamos aí seguir para a nossa aula. O texto áureo para a nossa lição encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 8, versículo 6, que diz o texto: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz? Aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Acabamos de ler aqui o texto de ouro, conhecido aí como texto áureo, para a nossa lição. Entretanto, é imprescindível que você realize toda a leitura do capítulo 8 do livro de Ezequiel, para dessa forma se familiarizar cada vez mais com a nossa lição bíblica de hoje. E dando continuidade a esta lição, a esta aula, vamos aqui fazer uma análise do contexto geral dos últimos acontecimentos que estão acontecendo em Israel. Bom, Israel, nesse momento da história, está dividida em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O texto que acabamos de ler aqui do textuário, o qual se encontra na nossa lição, que é o capítulo 8 de Ezequiel, ele se refere exatamente aos cativos que estão do sul, são os cativos do sul, que estão aí no exílio babilônico, que foram levados aí por Nabucodonosor. Quem reinava antes ali do domínio da Babilônia no Reino do Sul, em Judá, era o rei Joaquim, pois o rei Nabucodonosor ele veio e tomou ali Judá, levando ali cativos, inclusive Ezequiel. Há um texto que retrata sobre isso, dentre outros, mas eu indico aqui o texto do livro de segundo livro de Reis, do capítulo 24, versículo 8 ao 17, e também vou deixar indicado o livro de Jeremias, do capítulo 22, versos 24 a 30. Também precisamos compreender quem é Ezequiel, Ezequiel, ele foi um dos profetas, assim como Daniel, que Deus ele levantou durante esse período, o período do exílio. E nesse contexto profético, Ezequiel, são destacadas ali 3 grandes profecias, contextos proféticos que Ezequiel realizou. A saber, o primeiro contexto, que é o qual essa lição se encontra, é em relação ao desastre de Jerusalém, que o livro de Ezequiel vai narrar entre o capítulo 1 e o capítulo 24, é onde o nosso capítulo 8 está inserido. Além disso, Ezequiel também tem um conjunto de profecias que retrai em relação aos juízos e aos dos povos vizinhos, os juízos que viriam também para esses povos que estavam ali ao entorno de Israel. Esse contexto profético ele compreende aí entre os capítulos 25 a 32 do livro de Ezequiel. E o último conjunto de profecias feitas pelo profeta Ezequiel
se refere à esperança do futuro do povo de Deus. Esse contexto profético ele está no capítulo 33 ao 48 do livro de Ezequiel. Ou seja, podemos compreender aqui o profeta Ezequiel da seguinte maneira, nos seus conjuntos de profecias, onde ele mostra ao povo que estavam sendo julgados por seus pecados. Além disso, Ezequiel também encorajou os exilados sobre o que viria, sobre as bênçãos futuras da parte de Deus, além de deixar de forma clara e enfática que a glória do Senhor e o seu caráter devem ser a coisa mais importante a ser observada por Israel. Tendo esse contexto introdutório, podemos agora aí mergulhar de fato na nossa lição. Lembrando a você, querido ouvinte, que é de suma importância que realize a leitura completa do capítulo 8, onde exatamente esse capítulo se inicia com a segunda visão que Ezequiel tem. Porém, essa segunda visão, ela se difere da primeira, que acontece ali no capítulo 1 e segue aí alguns capítulos, onde Ezequiel tem uma clara visão de uma parte gloriosa de Deus. É uma leitura maravilhosa, onde podemos ali entender o quão perfeita e bela é essa glória de Deus. Então também sugiro a você, aí depois desta aula, a leitura, caso ainda não tenha feito, dos capítulos iniciais do livro de Ezequiel. E os versículos 1 e 2 do capítulo 8 vai trazer apenas um relato curto, porque o objetivo aqui é levar Ezequiel em espírito da Babilônia até o templo em Jerusalém. Podemos confirmar isso lendo o versículo 3 do capítulo 8 do livro de Ezequiel, que nos diz: E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Fica bem evidente aqui no relato de Ezequiel que ele é levado em espírito da Babilônia até Jerusalém. E essa visão ela está acontecendo aproximadamente um ano depois da primeira visão dos primeiros capítulos de Ezequiel. Isso aí acontece por volta do ano de 592 a.C. E por que é importante eu citar aqui essas datas? Para que possamos entender, o período que Ezequiel está tendo essas visões já é um período em que ele tem uma certa consistência no exílio babilônico. Não é logo a sua chegada, não é um mês depois, não. Ele está mais ou menos, pelo menos 5 anos já em exílio. Mas o que me chama muita atenção aqui é o período da segunda visão em relação à primeira. Ou seja, aproximadamente 1 ano em relação à primeira visão. O que isso demonstra? O que isso já ensina de cara aqui para nós? É que Ezequiel não perdeu seu relacionamento com Deus. Na primeira visão, Ezequiel tem uma visão muito clara dessa glória de Deus. Deus se apresenta a Ezequiel em visões ali, extremamente glorioso, como um Deus poderoso. Tem as imagens ali, o retrato dos querubins à volta de Deus. Uma visão estupenda, incompreensível, talvez aqui a nossa capacidade humana de descrever o sentimento dessa primeira visão de Ezequiel. E agora, 1 ano depois, não posso afirmar a vocês se Ezequiel veio tendo outras visões ou não, ao que tudo indica pelo texto sagrado, não ocorreram outras visões depois dessa primeira. Então essa aqui classificamos como a segunda visão de Ezequiel. Então Ezequiel, mesmo estando exilado em Babilônia, longe da sua terra natal, longe do local de adoração, ele não perde
o seu relacionamento com Deus. Não importa onde Ezequiel esteja, não importa onde nós estejamos. O que é importante é mantermos o nosso relacionamento com Deus. Estou no trabalho, eu me relaciono com Ele orando. Eu estou na escola, me relaciono com Ele orando, cantando. Eu estou em qualquer outro lugar, me relaciono com Ele mantendo uma vida moralmente santa. É isso que Ezequiel já nos ensina aqui nesta lição maravilhosa. E dentro ainda desse versículo 3, temos a primeira imagem mostrada na visão a Ezequiel. São 4 abominações retratadas aqui de forma enfática em relação ao que estava acontecendo ali em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então vejamos a primeira abominação, que é a imagem de ciúmes. E essa imagem, ela se refere à deusa Astarte, que era a mais importante deusa ali dos fenícios. Ela estava ligada a questões da beleza lunar, exatamente a lua, né, ter uma beleza durante a noite, está tudo escuro, tem aquela imagem que realmente é muito bonita, mas os fenícios associavam isso à deusa Astarte, essa questão da beleza. Também a Astarte estava relacionada à fertilidade, à capacidade fácil de se produzir, bem como, né, fertilidade geralmente vai estar ligada também à sexualidade. Né? Lembrem-se aqui que os homens, né, os fenícios, como outros povos pagãos, eles também relacionavam, o modo deles se relacionarem estava também ligado a como os seus deuses se relacionavam. Então eles tentavam reproduzir muitas coisas que os seus deuses faziam. O deus fulano de tal se relaciona dessa forma, aqui eu também tenho o direito de me relacionar de tal forma. Então Astarte também estava ligada a essa questão da sexualidade. E ainda há alguns relatos da associação de Astarte como sendo uma deusa da guerra. Exatamente por essa facilidade da sensualidade. Olha só, perceba que aqui eu me refiro à questão da sexualidade, mas não a forma dos atos sexuais, tá bom? Que isso fique bem evidente aqui, porque a Astarte está relacionada com isso, a alta capacidade da sensualidade, e não as questões moralmente de atos sexuais, tá bom? Então essa questão mais da sensualidade, que isso fique claro aqui. Então os israelitas agora estão adorando, colocam logo na entrada do templo a imagem dessa deusa fenícia. Dessa forma, os israelitas estão mandando um recado direto para Deus. E eu destaco aqui 4 pontos importantes. O primeiro deles é em relação à vaidade. Pegam agora Astarte, essa deusa fenícia associada à beleza, estão dizendo agora para Deus que a beleza não foi criada ali por Deus, a beleza das coisas, que alguns hoje tentam transformar o belo em feio, né? Esse é assunto para uma outra aula, mas eles estão dizendo agora para Deus, a nossa vaidade é mais belo do que aquilo que tu criaste. Eles se vangloriam agora nessa vaidade, temos uma deusa, enxergamos uma deusa, olha a beleza agora da lua, olha o brilho da noite que Astarte nos proporciona. Então agora o ego vaidoso está falando mais alto dentro de Israel. Um outro ponto a ser considerado é em relação à fertilidade que essa deusa era associada. Israel está dizendo que agora eles não precisam de um Deus que não podem ver para poder produzirem de forma fácil. Associam a sua capacidade produzida a uma imagem de escultura e não a um Deus que os seus antepassados, seus pais, lhe deram a devida honra, lhe deram a devida glória. Estão colocando esse Deus de lado e associam a sua capacidade de produção a essa imagem de escultura, não é? E às vezes, muitas vezes, até nós associamos a nossa capacidade produtiva ao nosso ego. Eu fiz, eu faço, eu posso.
quando na verdade é Deus quem criou todas as coisas. É Ele quem nos dá toda a condição para criarmos, para produzirmos coisas. Claro, tem um conjunto de fatores que melhoram essa nossa capacidade produtiva, mas entenda, a essência dessa produção, ela vem do Deus Criador. E um terceiro ponto aqui, associado a essa questão da sexualidade, é os vínculos sociais, né? As pessoas com quem agora Israel está se relacionando. Colocar a Start dentro de Israel, dentro do templo, está mostrando aos outros povos que Israel está querendo estabelecer vínculos com esses povos. Agora eles estão mostrando que, olha, o mesmo Deus que vocês adoram, nós também adoramos. Uma prova disso é colocá-lo no templo onde adorávamos um Deus que não víamos. E agora, no lugar desse Deus, colocamos uma imagem de escultura. E assim acontece na vida de muitos. Colocamos as prioridades da vida no lugar de Deus, deixando esse Deus criador maravilhoso em segundo plano. Passamos a idolatrar as atividades do trabalho, as atividades seculares, deixando Deus em segundo plano. Não vou entrar em questões doutrinárias, né? Não é o foco desta lição, porém, eu não posso deixar de mencionar o quantas vezes nós, por motivos supérfluos e banais, deixamos de adorar a Deus para dar atenção a essas coisas que não têm valor. Nosso mundo espiritual, que pelo contrário, nos afastam de Deus, como veremos mais adiante aqui na lição. E o último ponto aqui a observar, para finalizarmos esta primeira etapa, é a autossuficiência que eles estão demonstrando ao colocar essa imagem de escultura na porta do templo, na entrada do santuário. Eles estão, como essa deusa também era associada à guerra, exatamente por sua sensualidade, né, que seria a capacidade de relacionar vínculos, e com esses vínculos associados era possível vencer alguns tipos de inimigos, Israel está dizendo, agora somos capazes de vencer qualquer guerra, porque temos a sensualidade, temos aqui o poder de persuasão em nossas mãos, podemos agora interagir com outros povos. E ao interagir com esses outros povos, através do que essa deusa proporciona, a crença nela proporciona, nós vencemos estas guerras, sem antes mesmo entrarmos nela. Olha o quanto a idolatria está impregnada no povo santo e escolhido de Deus. Queridos, isso é muito forte. Isso é tão forte para Deus que é capaz de afastar a sua presença de nossas vidas. Podemos compreender aqui o templo como sendo a nossa própria vida. Veja o que diz, vamos ver uma vez mais, o que diz o versículo 6, que foi o nosso texto áureo, do capítulo 8. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Ou seja, não é Deus quem se afasta do homem, são as nossas ações, são as nossas práticas que afastam Deus da nossa vida. Entenda isso, querido ouvinte. Veja que essas ações pecaminosas de Israel afastam Deus. São ações provocadas, são ações realizadas para provocar o afastamento de Deus. Veja o que a idolatria é capaz de fazer, afastar Deus das nossas vidas. Uma segunda abominação aqui em Israel é a adoração aos animais. Quando Ezequiel é levado ali ao templo, é preciso passar por um buraco e ver ali os anciões, né, representando aqui lideranças, pessoas antigas, né, realizando ali uma prática que era uma prática pagã desde o Egito ali, e o povo agora está se utilizando para se aproximar de outros povos, realizam outras práticas extremamente abomináveis para Deus, numa espécie de revolta contra Deus, um Deus que não se molda às vontades humanas. É o contrário, querido ouvinte. Somos nós quem temos que nos moldarmos
as vontades divinas, a vontade de Deus, e não Deus se moldar às nossas vontades. Hoje eu não vou executar a minha responsabilidade com Deus, não vou deixar de meditar na sua palavra, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo. Querido, querida, somos nós quem devemos nos moldarmos às vontades de Deus. Sede santos como eu sou santo. E não foi o contrário. Eu serei santo segundo as suas vontades. Não é isso que o texto nos diz. A idolatria, preste atenção no que eu vou dizer para você. A idolatria nos aproxima do mundo e nos afasta de Deus. Eu estou enfatizando isso aqui do que eu acabei de falar minutos atrás. Ou seja, Deus ele não se torna exclusivo em nossa vida quando passamos a idolatrar, a dar atenção a outras coisas, a colocar outras prioridades em nossas vidas e não Deus. E aí, quando isso acontece, passamos a culpá-lo por nossos erros. Veja o que o povo de Israel declarou no versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. A idolatria é tão impregnada que passam a culpa dos seus erros para Deus. A soberba está tão inflamada em seus corações devido aos atos idólatras que perdem a capacidade de percepção de enxergarem que estão errados, ao ponto de transferirem essa culpa para Deus. Eu estou assim porque Deus não usou ninguém no culto hoje. Eu estou assim porque o pastor falou de forma grossa. Eu estou assim porque é a culpa da irmã, não me colocou na escala do louvor. Gente, não, precisamos parar e tirar essa soberba, essa idolatria das nossas vidas. Como fazemos isso? Colocando Deus em primeiro lugar. Ele deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Eu abro um parêntese aqui para pegar um exemplo quando queremos transferir a culpa. E a Bíblia é divinamente abençoada, não tem palavras para descrever o quão bom ela é. Olha o que Ezequiel ele nos diz no versículo 11. Ele vai trazer ali sobre Safã. Olha só, mas por que vai trazer o nome, vai enfatizar o nome de uma pessoa aqui? Safã, ele é o escrivão que ajudou o rei Josias lá atrás a purificar e renovar o culto a Deus de uma forma nacional em toda a nação de Israel. E agora, o seu filho, retratado aqui nesse versículo, demonstra uma total apostasia, fazendo Ezequiel entender que a responsabilidade moral perante Deus cabe a cada indivíduo, não é culpa de ninguém. A culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua, ela é individual. Tivemos aqui um pai que ajudou o rei a restabelecer o culto a Deus, as ações morais para Deus. Tiveram reis que sacrificaram a Maloque, entregaram seus filhos a Maloque. E olha aqui agora, você tem um homem que ajudou o rei a estabelecer todo o contexto moral, espiritual para Deus, e o seu filho, que viu, foi testemunha dos atos de seu pai, está fazendo agora totalmente o contrário. Querido, é individual. A nossa responsabilidade moral diante de Deus cabe a cada um de nós. Vamos aqui para a terceira abominação, que é onde temos aí as mulheres chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Porque vão chorar por ele. Tamuz era um deus considerado deus da fertilidade pelos assírios, que segundo a sua crença, ele morre durante uma época do ano, que é a época que compreende o inverno, vai entre junho e julho. Ou seja, durante o inverno, não há fertilidade. A estiagem ali, não ocorre a estiagem, a terra não é produtiva. E para trazer Tamuz de volta, para trazer a fertilidade de volta, é preciso regar a terra com as lágrimas que correm pelo seu rosto. Então olha o que Israel agora está fazendo, cara. Olha só as ações que Israel está demonstrando para Deus
estão chorando por uma imagem de escultura, por aquilo que é considerado Deus por outros povos pagãos, que não têm vida, que não existem. E agora o Deus que tudo provê está sendo substituído por essa imagem. Isso é muito triste. Isso é muito chocante. Porque, queridos, isso acontece em nossa vida. Às vezes somos capazes de derramar dias de lágrimas pela perda de coisas que conquistamos, mas nos tornamos incapazes de chorar de alegria por aquele que nos salvou. E aqui eu gostaria de ler um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 13. Me acompanhe. Diz o texto: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O apóstolo Pedro está nos ensinando aqui que devemos ser felizes nas aflições com Cristo. Devemos nos alegrarmos e não perdermos dias de choro. Ah, professor Fábio, mas é difícil, eu sou humano. Eu sei, mas tem de bom ânimo, porque Cristo, estando em carne, também passou por essas aflições, maiores do que as suas e as minhas, juntando elas. Tem de alegria, porque a glória que virá no retorno de Cristo é superior a qualquer dor que possamos estar passando aqui nesse período, querido. É motivo de nos alegrarmos cada vez mais em Cristo Jesus, aquele que nos salvou. Vamos caminhando aqui para o final e vermos aí a quarta abominação no templo ali em Israel, que foi exatamente a adoração ao sol, que era uma outra prática pagã, tanto no Egito como nos países semitas. E agora, os escolhidos de Deus estão rejeitando a Ele, o Criador de tudo e de todos, para dar valor à criatura. E o que me chama a atenção aqui é exatamente o local dessa prática, no interior do templo e de costas para ele. Ou seja, não há mais amor, não há mais valor ou reconhecimento de tanta idolatria que corrompeu o interior do povo escolhido de Deus. E aqui, interior, eu me refiro à mente e coração, ou seja, a razão, intelecto e emoção. Olha o que a idolatria agora faz com essa nação escolhida. Eles já fazem as práticas idólatras com as suas razões, sabendo o que estão fazendo. E ainda demonstram emoções ao fazer isso. Olha o que a idolatria é capaz de fazer com aqueles que são escolhidos. Virar as costas para Deus é tirar do seu interior o Espírito Santo de Deus e colocar agora as imundícias que Satanás oferece, que o mundo oferece, deixando o Deus Criador, o Deus que nos salvou, o Deus que reservou um lugar maravilhoso para nós, em segundo plano. E o nosso interior agora encontra vazio. Entretanto, ao contrário do que muitos pensavam, Deus estava vendo e julgando. Vejamos o versículo 18 do capítulo 8 de Ezequiel. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Queridos, essas ações não ficam esquecidas em Deus. E agora o seu julgamento será um julgamento justo, porque Deus ele é justo. Temos uma nação que entregou-se à idolatria, passando a própria culpa para Deus. E temos agora Deus promovendo o que será feito,
por justiça. Por justiça. E aqui, essa justiça vinda da parte de Deus é pela ação dos pecados provocados por Israel. Entenda? Veja que a soberba é tão alta que Israel não consegue, aqui nesse momento da história, reconhecer os seus erros e se entregar a Deus. Se declarar a Deus como aqui: Senhor, nós erramos. Afaste a idolatria da sua vida. Não permita que a idolatria coloque o Senhor em segundo plano, porque é isso que vai acontecer. Ah, mas eu não vou adorar esculturas, eu sei. Existem outras coisas que possamos adorar. Citei aqui no decorrer desta aula, queridos. Em primeiro lugar em nossas vidas é Deus, o maravilhoso e eterno Deus. Amém? Quero aqui concluir esta aula dizendo que podemos compreender que Deus não é tolerante com a prática do pecado. Acabamos de ver isso no versículo 18 do capítulo 8 de Ezequiel. E que é nossa responsabilidade permanecermos em uma vida moralmente santa por aquele que nos salvou. Querido ouvinte, chegamos aqui ao final desta aula, desta lição. E quero agradecer de coração a você por ter permanecido aí até o final desta aula. E lhe convidar para seguir as nossas redes sociais do Crente Docente, lá no Instagram, pelo @crentedocente. Também estamos no Facebook, no endereço facebook.com/crentedocente. E não esqueça, ative as notificações aqui no canal do YouTube do Crente Docente. Fiquem todos em paz, que Deus nos abençoe poderosamente.